Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, os candidatos que concorreram às eleições do ano passado destinaram pelo menos R$1.100.000 do fundo partidário e eleitoral, obviamente, a empresas próprias ou de outros políticos durante a campanha. As verbas foram destinadas à contratação de gráficas, sempre elas, produtoras de audiovisual, despesas com combustível e até gasto menor, como água, material de escritório. O levantamento da Folha aponta que 11 candidatos fizeram a compra em suas próprias empresas, enquanto 121 gastaram com firmas de outros políticos. Segundo o jornal, quem mais gastou com empresas próprias foi o então candidato à presidência Ciro Gomes. Foram R$80.000 por escritório Xerez Saldanha Vasconcelos e Ciro Gomes Advogados Associados. Carlos Andreasa. Pois é, eu vou voltar a um ponto que me é muito caro. Você mesmo falou, Silvio, sempre as gráficas, desde sempre, e nós vemos que o modelo da canalice, da delinquência, se repete, né? É um padrão. Dá-se um jeito. Veja o Laranjal do PSL, usando a lei, a obrigatoriedade de dinheiro para as candidatas, para as mulheres, criando laranjas a partir desta brecha. Vagabundo dá um jeito. Eu quero voltar ao ponto fundamental que é caro: financiamento público de campanha. Nós estamos diretamente financiando esta barbárie e eu avisei que isto ia acontecer aqui neste programa longamente. O Barroso e o Fux criaram esse fetiche, comprado por largos setores da imprensa, de que se deveria dinamitar o tal financiamento empresarial, que era ruim mesmo. Ninguém pensou numa maneira de aperfeiçoar o troço, já que a lambança se repete sempre. Inventaram o financiamento público e a lambança continua. Então, qual é a novidade? Antes, as empresas davam dinheiro e vagabundo deitava e rolava. Agora nós damos o dinheiro e vagabundo deita e rola. Parabéns aos envolvidos. Joel, continuo com você. Agora só mais um dado que é da reportagem. A empresa que mais faturou com verbas públicas de campanha foi justamente uma gráfica do ex-deputado Antônio Mentor do PT. Eu não sabia nem que ele tinha uma gráfica. Foi contratada 132 vezes por 17 candidatos, R$243.000. Pois é, né? A gente vive na era das redes sociais, todo mundo falando da campanha online, do WhatsApp, mas parece que a impressão do santinho que ainda tá nas cabeças aí, que é considerada e recebe investimentos muito vultuosos aí, né? Situação no mínimo engraçada essa. Agora, o montante de dinheiro faz a gente botar as coisas em prioridade também, né? Tem um discurso muito forte no Brasil de hoje em dia, que é o problema das contas públicas brasileiras, o problema do Estado brasileiro é a corrupção, é o desvio de verbas. Vejam bem, o déficit do Estado brasileiro chega aí nas centenas de bilhões de reais. Aqui a gente está falando de R$1 milhão. Claro, toda a corrupção tem que ser investigada e tem que se acabar com ela e tem que se pensar em regras para tornar esse problema menor no futuro. Agora, não tenhamos ilusões. Não é combatendo a corrupção que a gente vai resolver os profundos problemas da sociedade do Estado brasileiro. E quem vende isso, quem se vende como esse paladino da ética, vindo para acabar com toda a corrupção e solucionar tudo, tá vendendo mentiras. Eu acho que tem duas coisas aí. O combate à corrupção tem de ser prioridade qualquer monta, e esse negócio aqui não necessariamente se caracteriza como corrupção, porque você tem uma regra que não proíbe esse tipo de uso de dinheiro público. Então é a regra que é ruim. Assim como é ruim uma regra que cria uma cota de mulheres e dentro da cota de mulheres uma cota do dinheiro que deve ser investido com essas mulheres. Ainda que elas não tenham viabilidade eleitoral, ainda que nem sequer queiram ser candidatas, elas são instadas a ser candidatas para que o partido cumpra aquela cota e depois elas recebem dinheiro não sendo candidatas. E aí certamente rola uma rachadinha por baixo dos panos. Então as leis são muito ruins. Elas fazem com que essa engenharia aí do puxadinho, do desvio, daquela embolsada da verba pública por empresas que são dos próprios políticos, seja feita. Mas a gente precisa financiar eleições no Brasil. Não dá para achar que, olha, então a gente não quer financiamento empresarial e também não quer financiamento público, porque a democracia precisa ser financiada. As eleições são a expressão máxima da democracia. Elas custam dinheiro. Não podemos chegar num modelo em que só aquele que tem dinheiro próprio possa ser candidato.
Então, essa é uma realidade com a qual a gente tem de se confrontar de maneira madura, como um país que quer ser democrático. Não dá só para dizer eu não quero dinheiro público, como fazem alguns puristas, inclusive o Partido Novo. Ah, não, nós somos contra dinheiro público. Então tá, meu amigo, qual é a sua proposta? É só o Amoedo que pode ser candidato? É só candidato rico? Não, isso não é factível, isso não é democrático. Então, se não é dinheiro público, volta o financiamento empresarial, em que termos? Recebe o TSE e distribui de maneira igualitária? Recebe o TSE e distribui de acordo com a bancada? Então, que se façam leis melhores, mais maduras, mais compatíveis com a democracia, mas não dá só para ser hipócrita e dizer que não quer dinheiro público nas campanhas. Alguma maneira de financiar a democracia tem de existir. No Brasil, velho, esse tipo de puxadinho acontece com outros tipos de verba pública. Por exemplo, cota parlamentar de deputado, de senador, de vereador, né? O deputado repassa para a própria empresa. Quem não se lembra, por exemplo, o caso do deputado Edmar Moreira, que tinha um castelo medieval em Minas e contratava a empresa de segurança que era dele com o dinheiro da Câmara. Você quer complementar, João? Exato, não, ia complementar a Vera aqui, muito bem dito. O fato de haver algum abuso com o uso do fundo eleitoral, do fundo partidário, não quer dizer que não tenham que existir, né? É uma proposta que muitas vezes surge, não, então a solução é acaba com o fundo partidário, acaba com o fundo eleitoral. Primeiro, a política, como a Vera bem disse, precisa de dinheiro. Para se fazer política, fazer campanha, vai ser preciso colocar dinheiro aí. Você tem que pensar em regras para conseguir baratear as campanhas, mas que vai precisar de recursos, vai precisar. Segundo, você não quer a política só nas mãos dos ricos, né? Então, primeiro ponto, você não pode ficar só no patrimônio pessoal do candidato, senão só o candidato rico poderia se candidatar e ter alguma esperança de vencer. E segundo ponto, não pode ser só financiamento empresarial para os candidatos ou partidos que as empresas escolhem também. Senão aquele que oferece o melhor retorno para as empresas é que vai ter dinheiro, o resto não vai ter nada. Você vai precisar sim de financiamento público. Vai ter que ter dinheiro público, sim, indo para a democracia no Brasil, para dar alguma chance daqueles que representam pessoas que não têm o dinheiro para colocar ali. A regra, como isso vai ser dividido, poderíamos pensar em outras maneiras. Embora faça algum sentido que o partido tenha mais representantes, ganhe um pouco mais da verba total, sim.